Toda vez que um drone ucraniano atinge Moscou, ou um alvo civil em Moscou, ele acaba prestando um grande serviço ao mobilizar a opinião russa para agir mais rápido e com mais força contra a Ucrânia. Esse é o único efeito que isso tem. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje eu estou muito feliz em receber de volta o nosso grande amigo, o Dr. Vladimir Brovkin, que foi professor em Harvard e é autor de vários livros sobre política e história. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Vale muito a pena conferir. O Vlad também tem um canal excelente no YouTube chamado Contemporary Issues in Politics with Dr. Brovkin. Uma fonte incrível para quem quer entender mais sobre segurança europeia e a guerra em andamento na Ucrânia. E ele acabou de lançar o Substack dele, o que me deixa super animado. O link para o novo Substack também vai estar na descrição. Sigam lá. Vlad, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo te ver de novo. Muito obrigado, Lena. É sempre um prazer participar do seu programa. É sempre um prazer ter você aqui. Tem tanta coisa acontecendo em relação à guerra na Ucrânia e eu não consigo pensar em ninguém melhor para conversar sobre isso. Eu queria começar falando de uma das notícias mais chocantes, digamos assim, dos últimos dias na grande mídia ocidental. Por exemplo, a revista Foreign Affairs acabou de publicar um artigo inteiro dizendo que a Rússia está perdendo e que está ficando desesperada. Também vi especialistas e institutos de pesquisa ocidentais publicando ao mesmo tempo vários textos afirmando que Zelensky virou o jogo e que a Ucrânia agora está vencendo. Explica pra gente o que realmente está acontecendo lá no terreno. O Zelensky está ganhando? A Rússia está perdendo? Não, de jeito nenhum. E dá para explicar isso com uma palavra. Toda essa campanha está ligada à próxima cúpula da OTAN. É isso. É um show de propaganda essencial para o contexto da reunião da OTAN em Ankara. O Zelensky está desesperado para mostrar que está vencendo. Caso contrário, quem é que vai dar mais bilhões para ele? Esse é o problema. Ele precisa disso. Precisa mesmo. Quer dizer, essa é a cultura ocidental. No Ocidente, ninguém dá nada para quem perde. Você tem que estar ganhando. Se ele não conseguir convencer, pelo menos os líderes europeus que estão dispostos a acreditar que ele está vencendo, ele não vai conseguir o dinheiro. Agora, deixa eu focar na questão do dinheiro. A Ucrânia precisa de 10 bilhões de dólares por mês para continuar como está. Então, 90 bilhões de dólares por 2 anos não são suficientes. Os ucranianos já estavam pedindo 146 bilhões para os próximos 2 anos. Isso é mais realista. Mas o problema é que não há dinheiro. E deixa eu explicar o que eu costumo dizer nos meus vídeos. Não há dinheiro. O que eu quero dizer é que em sociedades democráticas, o dinheiro precisa ser aprovado pelos legislativos, pelos respectivos parlamentos. O dinheiro que eles pagam para a União Europeia não pode simplesmente ser usado para outra coisa, porque existe um orçamento envolvido. Eles conseguem apertar um pouco aqui e ali, para segurança, para isso, para aquilo, mas não é muito. É isso que eu quero dizer. São países ricos, sim. A Europa somada tem um PIB enorme, muito maior que o da Rússia. Aliás, não são 15 vezes. Pelas minhas contas, é mais ou menos 3 vezes. Mas, de qualquer forma, uma coisa é ter um PIB alto, outra é ter dinheiro no orçamento. Nenhum desses países tem superávit. Na verdade, a diferença é só o tamanho do déficit. Então, na Espanha, na Itália, a dívida é de 130% do PIB por ano. Ou seja, a dívida total deles é 120% do PIB. A dívida é maior que o PIB. A França, 120%. O Reino Unido, acho que 110%, algo assim. O único que ainda não chegou a 100% é a Alemanha, que está em torno de 80%. Esses são os países que realmente importam. E nesse sentido, o fato de serem ricos, de terem PIBs grandes, não muda nada. Eles não têm dinheiro para dar para a Ucrânia.
Agora, o que a von der Leyen fez, como a gente viu, foi pegar dinheiro emprestado dos ativos russos. Supostamente, quando a Ucrânia vencer, eles vão receber reparações. É por isso que é tão importante mostrar para os investidores que eles estão vencendo, porque existe uma esperança de que, se vencerem, vão recuperar parte desse dinheiro. Então isso é totalmente, absolutamente, um show de propaganda que não pode ser verificado de forma séria. O que isso quer dizer? Que eles atingiram a Rússia. E daí, nenhum dos países europeus modernos está preparado para combater drones. Hoje, você poderia mandar um drone de brinquedo da Rússia. Ele voaria 3.000 quilômetros, atingiria um prédio em Berlim e quebraria os vidros. Aí poderiam gritar: "Ah, os russos conseguiram atravessar e atingir um prédio em Berlim." A questão é que os drones são novos, relativamente novos, e existem defesas contra eles, mas não são perfeitas. O que a gente vê nos ataques mais recentes, quase todo dia, é que a Ucrânia está enviando cerca de 500 ou 600 drones pelo mundo. Desses, 2, 3 ou 4 conseguem passar, então eles estão sendo abatidos. Mas os russos, especialmente, dizem que isso é caro. Às vezes não vale a pena, porque você acaba gastando mísseis que foram feitos para derrubar equipamentos muito mais sérios. Por isso, eles estão trabalhando em vários tipos de programas, de supressão eletrônica, de grupos de reação rápida em torno de fábricas, e também em programas mais simples, como metralhadoras em volta de instalações importantes. Assim, quando um drone está voando, e ele voa relativamente devagar, eles já estão prontos para derrubar fisicamente o aparelho quando ele entra no espaço aéreo. Tem todo tipo de projeto sendo desenvolvido agora na Rússia. Mas mesmo que eles continuem atirando e atingindo depósitos ou fábricas, isso não muda nada. É doloroso, vai causar danos, mas de forma alguma pode alterar o rumo da guerra. Porque veja, a guerra se vence no campo de batalha. E quando a gente fala em bombardeio, ele precisa, como dizem os profissionais, degradar ou destruir a infraestrutura que tem valor militar. É isso que está acontecendo. Desculpe tomar tanto tempo, mas quero acrescentar mais uma coisa. É curioso perceber que quando os ucranianos enviam drones para atingir a Rússia, o mundo inteiro grita: "Ah, atingiram Moscou, atingiram Voronezh, atingiram isso, atingiram aquilo." Interessante. Quando os russos enviam 700 drones, não se ouve nada. Ninguém fala sobre isso. O Ocidente só gosta de mostrar algumas imagens de, sabe, vidro quebrado, um carro pegando fogo, um prédio civil danificado, essas coisas. Mas eles não dizem o que realmente foi atingido. Os russos também não. Isso é muito interessante. Se você ouvir os relatórios oficiais da Rússia, eles dizem algo como: "Ontem, blá blá blá, houve alvos atingidos em Poltava, em Kiev, em Kharkiv, em tal província", mas nunca anunciam o que foi atingido. E se você for pesquisar, dá para ver que é possível que tenham atingido tal ou tal fábrica, mas essa informação não é fácil de encontrar. Os russos não divulgam o que eles atingem. Essa é a política deles. Eles fazem o que querem fazer, não transformam isso em espetáculo. Já o Zelensky faz pouca coisa, mas quer transformar tudo em um show. É por isso que existe essa diferença tão grande. Muito, muito verdade. E eu também gostaria de destacar que existe uma diferença grande e crescente entre o que a mídia russa discute sobre os avanços no campo de batalha na Ucrânia e o que a mídia ocidental mostra, que costuma focar nos drones ucranianos lançados contra Moscou. Mas eles praticamente não falam sobre a situação real no campo de batalha. E é isso que realmente importa. É ali que as reportagens ocidentais não refletem de fato as baixas que o ucraniano está sofrendo. The Ukrainian army is taking, and they only point to, oh, well, Russia has lost. E eles só apontam, tipo, a Rússia supostamente perdeu tantos soldados, mas ninguém fala que a Ucrânia teria usado quase 2 milhões de soldados entre desaparecidos e mortos. E o que isso realmente significa para a capacidade da Ucrânia de continuar a guerra daqui para frente, só do ponto de vista demográfico.
Mas hoje em dia, a gente está vendo a Rússia realmente avançar na linha de frente e a cidade-chave de Kostiantynivka está prestes a ser tomada. Você pode explicar para a gente o que isso representa para o avanço russo quando essa cidade cair? Sim, deixa eu tentar explicar assim. Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk são 3 grandes cidades industriais, uma praticamente emendando na outra. Então é uma área industrial enorme. Primeiro, se e quando os russos tomarem essa região, e eu acho que vão tomar, isso vai ser um golpe muito duro para a Ucrânia. Porque isso significaria que todo Donbass, ou seja, a principal região industrial do país, estaria nas mãos da Rússia. Isso é um grande prejuízo para a indústria ucraniana, para a capacidade de produzir qualquer coisa em escala industrial. Agora, em relação aos combates, como a gente sabe, o avanço russo é muito lento, porque eles estão poupando a vida de cada soldado. E também não tem pressa, porque sabem que com o tempo vão conseguir tomar a região. Além disso, há outras propostas agora, não para continuar os combates intensos, mas para cercar aquelas áreas e se mover para outros lugares. Mas deixa eu colocar assim, em termos da batalha no terreno, é isso que é decisivo e os russos estão avançando. Mas eu quero focar em outra coisa. Eu estou olhando para a situação interna da Ucrânia e a minha previsão é que a Ucrânia vai desmoronar por dentro. Vai colapsar não só por causa do avanço russo na frente, também por isso, mas o motivo principal, o mais importante, é o estado de espírito do povo ucraniano. A resistência ao alistamento agora está tomando proporções de um movimento de massa. E eu não consigo deixar de fazer um paralelo histórico, porque um dos meus livros, que eu considero um dos melhores, é sobre a Guerra Civil Russa. Grande parte da Guerra Civil Russa aconteceu na Ucrânia, porque naquela época o país nem se chamava Ucrânia. Era chamado de Maloróssia, ou Pequena Rússia, ou simplesmente o sul da Rússia. E foi ali que aconteceram batalhas realmente sérias, muito intensas, entre os brancos e os vermelhos, os nacionalistas ucranianos, os anarquistas e vários grupos armados e chefes de guerra de todo tipo. Mas o motivo de eu pensar nesse paralelo com o presente é que no meu livro eu mostro que as batalhas mais importantes da Guerra Civil não foram, e essa é a tese central do livro, não foram entre os vermelhos e os brancos, e sim entre os camponeses e os vermelhos de um lado e os brancos do outro. Em outras palavras, entre os camponeses e a resistência deles à guerra conduzida por um governo. E é isso que está acontecendo agora na Ucrânia. Existe um movimento popular de resistência contra a participação na guerra. É exatamente o que aconteceu em 1919. Esse é o paralelo que eu vejo. O povo da Ucrânia não quer ser massacrado numa guerra fraterna com os russos. Simplesmente não quer. Porque no caso do povo de Donbass, eles sabem que, no dia seguinte, à chegada dos russos, vão receber passaportes russos, vão ter todos os direitos, as aposentadorias, a reconstrução e tudo mais. Então eles não têm medo algum em Poltava, em Kherson, em Odessa, em Kharkov. Todas essas são regiões que provavelmente vão se tornar parte da Federação Russa, porque isso é a Novorossia. Essas são terras historicamente russas. Agora, mesmo nas terras ucranianas, as pessoas não querem lutar. Até em Lviv, a resistência ao alistamento. Então esse é um ponto. O segundo motivo pelo qual o regime ucraniano vai cair, eu chamo de Síndrome do Vietnã do Sul. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando os americanos ajudam alguém, isso inevitavelmente leva à corrupção, porque eles simplesmente jogam dinheiro em cima do problema. Quando eles mandaram bilhões para o governo do Vietnã do Sul, era um governo notoriamente corrupto. O dinheiro era desviado para vários negócios, armas eram vendidas por fora, tinha tráfico de cocaína e toda aquela coisa terrível que acontecia em Saigon. Agora é a mesma coisa na Ucrânia. A Ucrânia é conhecida por ser corrupta
E por isso muito dinheiro e muitas armas simplesmente desaparecem nos bolsos de Zelensky e do seu grupo. É isso que eu estou dizendo. E eu afirmo diante do seu público, um país com um governo corrupto não consegue vencer uma guerra. Não consegue. É impossível. A história mostra o contrário. Esse país vai cair, porque os governantes se preocupam mais com os próprios bolsos do que com o soldado ucraniano que morre na linha de frente, atingido por drones russos. E por fim, sim, há uma mudança de tática, e talvez até de estratégia, na forma como os russos estão conduzindo a guerra. Eles estão determinados a tomar o Donbass, isso é certo. Esse tem sido o principal objetivo desde 2014. Mas depois disso, o que já começa a ficar claro é que os russos querem enfraquecer a Ucrânia a ponto de ela não ter mais indústria nem forças armadas. O que, de certa forma, se você é ucraniano, pode ser visto como algo positivo. Se você não quer fazer parte da Rússia, isso mostra que os russos não têm intenção de anexar toda a Ucrânia. Essa é a minha visão sobre isso. É só. A minha interpretação, posso estar errado, mas me parece que o que os russos querem fazer é tomar a parte de língua russa da Ucrânia, ou a chamada Novorossia, e tornar o resto da Ucrânia inofensivo. Isso significa destruir toda a indústria, toda a capacidade militar, tirar o acesso aos portos. E aí poderiam dizer, tudo bem, agora que não sobrou nada, vocês podem ir e se juntar aos países da União Europeia. Podem até entrar na OTAN. A gente não se importa mais. Porque, assim que houver qualquer capacidade militar, eles vão destruir, a menos que exista um tratado. E o que o Putin claramente quer é um tratado. Então é aí que estamos. Acho que o plano é libertar o Donbass e continuar bombardeando fábricas, usinas, infraestrutura e geração de energia elétrica. E claro, no fim das contas, isso vai ficar evidente. Os ataques de drones contra a Rússia, inclusive em áreas bem dentro do território russo, não mudaram de fato o rumo da guerra, mas parecem servir a uma agenda completamente diferente. E essa agenda, claro, é desestabilizar o país por dentro. Agora a gente vê um tipo de insatisfação crescente, ou pelo menos uma sensação de insatisfação entre certos grupos da população russa, à medida que os ataques de drones ficam maiores e mais frequentes. Algumas figuras russas de destaque, que não fazem parte dos círculos políticos do país, mas têm bastante influência, seja por serem oligarcas ou empresários que moldam a opinião pública, estão pedindo ataques contra os estados europeus que fornecem drones à Ucrânia. States that supply Ukraine with drones. So they want to escalate that rhetoric, even though the Kremlin Então, eles querem intensificar essa retórica, mesmo com o Kremlin sendo bastante contido e, com certeza, sem considerar atacar cidades europeias que produzem e fornecem drones para a Ucrânia. O Putin reconheceu que existem tentativas de desestabilizar a situação política dentro da Rússia e também disse que isso não vai funcionar. Isso já aconteceu antes, com o caso do Navalny. A Rússia já passou por isso. Quais são as forças que estão tentando, de fato, executar um golpe na Rússia para derrubar o governo do Putin? Porque, claramente, o Ocidente não conseguiu derrotar a Rússia militarmente na Ucrânia. Sim, eu acho que tudo isso faz parte de uma ofensiva de propaganda ocidental. E quero reafirmar aqui, diante do seu respeitado público, não há nenhum perigo para o presidente Putin. Nenhum. Zero. A popularidade dele continua tão alta quanto sempre foi. E o único tipo de insatisfação que existe é que muita gente gostaria que a Rússia atacasse com mais força e vencesse mais rápido. Eu acho que Putin está ouvindo, porque sem muito alarde, a forma como os russos conduzem a guerra mudou nas últimas 3 ou 4 semanas. Ela ficou mais intensa, e é disso que eu falei antes. A política de enfraquecer e destruir a infraestrutura militar da Ucrânia. Isso vai ficar evidente com o tempo, provavelmente até o outono. Agora, sobre o clima na Rússia, eu quero dizer algo para quem simpatiza com os ucranianos e com o esforço de guerra deles.
E se o Zelensky ouvir, quero dizer isso também diretamente ao Sr. Zelensky. Toda vez que um drone ucraniano atinge Moscou, ou um alvo civil em Moscou, ele presta um grande serviço para mobilizar a opinião pública russa a reagir mais rápido e com mais força contra a Ucrânia. Esse é o único efeito que isso tem. Não tem nenhum efeito em fazer a população se voltar contra o governo. Nenhum. As pessoas ficam com raiva, sim, mas não do Putin. Elas ficam com raiva dos ucranianos e de quem conduz a guerra na Ucrânia, o que é desumano. Porque sim, pelas regras da guerra, você pode atingir um depósito, tudo bem. Mas não um prédio residencial, não um ônibus escolar, não as meninas no dormitório delas. Todos esses atos terroristas mudaram profundamente a forma de pensar na Rússia. Eu acompanho isso, e você também, como sabe. Antes ele era chamado de Zelensky, ou presidente Zelensky, ou nosso oponente, ou algo assim. Agora, a única maneira como os russos se referem a ele é como o regime terrorista de Zelensky. E só. Ou seja, ele se rebaixou em termos de status. No passado, Putin mal conseguia convencer, mas as pessoas ainda o ouviam quando ele dizia que era preciso buscar uma solução de compromisso, que era hora de assinar um acordo de paz. Agora, praticamente todos, inclusive Lavrov, dizem que não pode haver negociação, nem acordo de paz, com o regime terrorista de Zelensky. Então a única coisa que Zelensky conquistou foi o ódio contra ele mesmo e a rejeição de sua legitimidade para assinar qualquer coisa. E de novo, parece que esse é o clima na Rússia hoje. E o clima é importante porque, como todo mundo sabe, em setembro vão acontecer as eleições para a Duma, que é o parlamento russo. E aqueles que têm uma inclinação mais pró-Ocidente, ou fazem parte da inteligência de oposição, querem, de certa forma, aproveitar esse momento. Não no sentido de serem pró-Ocidente. Ninguém é pró-Ocidente na Rússia, mas no sentido de promover seus candidatos de oposição. Alguns partidos que são basicamente patrióticos, mas querem ampliar, aumentar sua bancada na Duma, como o Partido Novas Pessoas. Esse é o partido ligado ao setor empresarial. Só que o empresariado de hoje é bem diferente do que era em 2022. E a gente raramente, e quando digo a gente, falo de quem comenta sobre a guerra na Ucrânia, a gente raramente fala sobre isso. O empresariado russo hoje, em primeiro lugar, é muito, muito mais rico do que costumava ser. E é mais rico por causa da militarização da produção, que se multiplicou por 10, nem sei quantas vezes, uma coisa enorme. E todos eles vivem de encomendas do governo para produzir isso, produzir aquilo, tudo por esforço de guerra. Ou seja, o interesse deles não é separado do interesse do governo. Na verdade, às vezes são até pioneiros. Inventam algum tipo de aparelho ou algum tipo de, como eles chamam, produto útil. E aí você sabe, os ministérios lançam projetos, iniciativas para produzir em massa. E é assim que a coisa anda. É um tipo de cooperação muito próxima entre o Estado e o setor privado. Então eles não estão do lado do Ocidente contra o Putin. Isso é uma das fantasias deles. Não tem nada a ver com a realidade. Eles vivem como se ainda fosse 2014. Mas não é. A Rússia é outro país hoje. E a base industrial dela é totalmente diferente do que era há 10 ou 12 anos. Então, desse ponto de vista, existe descontentamento. Mas até agora, esse descontentamento só conseguiu convencer o Lavrov de que é inútil conversar com os americanos ou com o regime do Zelensky. E fez o Putin continuar mantendo, de certa forma, a retórica de que uma solução pacífica ainda é possível. O Peskov fala disso todo dia. Mas eu acho que o Putin, lá no fundo, sabe que o único motivo para ele continuar com esse discurso é porque ele quer manter uma espécie de ponte de comunicação com o Trump. Porque o Trump ainda é útil. Ainda é cedo para descartá-lo. Talvez seja a hora de deixá-lo de lado se ele perder a eleição de novembro e virar um presidente em fim de mandato. Mas até lá, ele ainda tem um papel a cumprir, inclusive na próxima cúpula da OTAN. E por isso, diz Putin,
nós vamos continuar avançando, mas não descartamos a possibilidade de um acordo pacífico. E só mais uma coisa sobre esse assunto. Foi mais ou menos no dia 12 de junho que houve um telefonema de Putin para Trump. Naquela época, eu fiz um vídeo cheio de esperança de que um acordo de paz ainda fosse possível. Pelo jeito como eles conversaram, parecia que Putin poderia estar disposto a fazer algumas concessões, se em troca houvesse o fim das sanções e o reconhecimento das novas fronteiras da Rússia em Donbass. Se isso fosse feito, eu acho que o Putin estaria disposto a ceder em alguns outros pontos na organização da Ucrânia depois da guerra. E sabe, ainda tem gente que mantém a esperança de que isso possa acontecer. Mas do jeito que o Trump está agindo agora, e o Rubio também, e com ele tão enredado no Irã, sem conseguir, sabe, encontrar uma saída, se afundando cada vez mais em problemas, isso significa que não vai haver nenhuma solução para a Ucrânia. Ontem eu escrevi no Twitter que existe uma espécie de equação. Quanto mais os Estados Unidos ficam presos no Irã, menos conseguem fazer qualquer coisa pela Ucrânia. Então é esse o tipo de relação entre as duas guerras. A mídia ocidental tenta mostrar a Rússia como se estivesse desesperada. Mas para qualquer observador justo, está bem claro que quem está desesperado é o Zelensky. Recentemente, ele chegou a ameaçar atacar o vizinho, Belarus. E claro, Belarus é um país aliado da Rússia. Mas, desde 2022, Belarus tem se mantido neutro. E o presidente Alexander Lukashenko deixou bem claro que não tem interesse em se envolver militarmente na Ucrânia. Então, por que o Zelensky está tentando arrastar o Lukashenko para a guerra? São ameaças vazias? Ou será que o Zelensky e quem o apoia no Ocidente estão tramando alguma coisa? Essa é uma ótima pergunta. Deixa eu te dizer como eu vejo isso. Resumindo, é uma ameaça vazia, porque envolver Belarus na guerra vai totalmente contra os interesses da Ucrânia, os interesses estratégicos da Ucrânia. Simplesmente não faz sentido. Pensa comigo, se você fosse um general imparcial conversando com o presidente, no caso Zelensky, como convenceria um general de que é do interesse da Ucrânia estender a linha de frente em cerca de 1.000 quilômetros? E não em qualquer lugar, mas ao norte da Ucrânia, ao norte, perto da Polônia. E é justamente por ali que passam as rotas de abastecimento. Ou seja, se o exército russo se espalhasse ao longo da fronteira com Belarus, ele ficaria ao lado da fronteira polonesa. E dali, são mais ou menos 50 quilômetros até a estrada que vai da fronteira da Polônia até Lviv. Ou seja, seria um alvo fácil para os drones pequenos locais. Isso tornaria muito, mas muito mais fácil para os russos controlarem o abastecimento ou até cortarem as rotas de suprimento vindas da Hungria, da Romênia e da Polônia. Então, do ponto de vista estratégico, simplesmente não faz sentido nenhum. E é por isso que é um blefe. Um blefe feito especialmente para quem não entende de geografia ou de nada do que foi discutido na reunião da OTAN. É só isso. Somos tão fortes que podemos até enfrentar a Ucrânia. Mas eu não acho que eles queiram isso. E seria uma completa loucura se quisessem. Agora, isso já causou algum dano para a Ucrânia. Porque o que aconteceu? Eu posso explicar assim. Lukashenko chega para o Putin e diz, o que a gente vai fazer? Eu não quero me envolver. E o Putin responde, sim, eu concordo. Você não deve se envolver, porque se você entrar nisso, a gente fica a um passo da Polônia também se envolver. E isso significa que corremos o risco de uma grande guerra. A gente não precisa disso. Mas aí, sabe, numa conversa imaginária, o Lukashenko diz, mas a gente precisa de apoio. Precisamos de armas. Precisamos de algo sério, caso eles façam alguma coisa. E claro, o VVP, que são as iniciais do Putin, responde, sim, estamos prontos para isso. E o que eu acho que está acontecendo é que a fronteira da Bielorrússia vai ser reforçada pelos russos.
E pode ser que já existam algumas forças, alguns reforços, alguns mísseis, todo tipo de coisa, sendo enviada para a fronteira com a Bielorrússia para segurar, caso algo aconteça. Ontem mesmo, eu ouvi uma conversa muito interessante nas redes sociais com um especialista militar bielorrusso. E ele disse, numa entrevista com um ucraniano, o entrevistador era ucraniano, ele disse, o bielorrusso disse, que o que ele ouve, os rumores, é que os russos vão concentrar tropas na província de Bryansk. A província de Bryansk é a mais a oeste da Rússia, na fronteira com a Bielorrússia, e é justamente a província que fica muito, muito perto da estrada que leva a Chernobyl e a Chernihiv. Chernihiv e Kiev. Então, se é isso que está acontecendo, pode significar que os russos talvez retomem a ofensiva contra Kiev. E para mim, isso faria bastante sentido do ponto de vista militar. Algo que eles já fizeram em 2022. Agora, mesmo que a cidade esteja fortificada e eles tenham tido bastante tempo para colocar minas e todo tipo de obstáculo, ainda assim, esse é o caminho mais curto para Kiev, vindo da fronteira de Bryansk e também de Sumy. E eles já estão avançando em direção a Sumy. Se você olhar o mapa do norte da Ucrânia, Sumy e Chernobyl ficam ao norte de Kiev. Essas são as cidades que os russos controlaram em 2022 e depois se retiraram. E pode muito bem ser que o plano agora seja voltar para lá, no caminho de volta para Kiev. E claro, é Chernihiv, né? Chernihiv. Chernihiv é. E Chernobyl também. Chernobyl também, é isso mesmo. É. Porque eu sei que tem gente prestando bastante atenção e eu só quero ter certeza de que... As duas cidades ficam bem perto uma da outra. Chernihiv é a capital da província e Chernobyl é a cidade onde aconteceu aquele acidente famoso. Sim, é isso mesmo. E claro, até agora houve muitas conversas na mídia russa e também comentários do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e de outros, falando sobre o chamado espírito de Anchorage, certo? Aqueles acordos ou entendimentos que teriam sido alcançados. Pois bem, recentemente o senador Marco Rubio disse que não houve acordos em Anchorage, apenas uma espécie de entendimento mútuo. O ministro Lavrov respondeu dizendo que realmente não quer acreditar que os Estados Unidos tenham usado Anchorage para ganhar tempo e rearmar a Ucrânia. O que, segundo ele, foi exatamente o que aconteceu com os acordos de Minsk I e II e também com os de Istambul, que não teriam sido conduzidos de boa fé, mas sim para ganhar tempo, se rearmar e continuar a guerra. A Rússia foi enganada em Anchorage mais uma vez? O que exatamente aconteceu? Não. Não. Eu acho que essas pessoas que repetem essa história de que a Rússia foi enganada, que isso é mais um Minsk e por aí vai, são pessoas que querem, como posso dizer, querem retratar o Putin como um tolo, alguém que foi enganado várias vezes, que não tem pensamento estratégico e que se deixou enganar. No fim das contas, é só uma forma indireta de tentar descredibilizar o presidente Putin. Então quem está certo? Quem está errado? O que realmente aconteceu em Anchorage? Claro, ninguém sabe ao certo, e existem várias interpretações. Deixa eu explicar como eu entendo a situação. Pelo que eu entendo, falando estritamente, o Rubio está certo. Não houve acordos formais, especialmente nenhum assinado. Não, houve propostas, às quais o Trump disse sim. Verbalmente, só um tipo de entendimento. E foi isso mesmo. Era só um entendimento. E bem superficial. Porque, como a gente sabe, o programa foi interrompido em Anchorage e o Putin nem ficou por jantar. Depois de, acho que 2 ou 3 horas de conversa, a reunião acabou e o Putin foi embora. Na verdade, eu fiz um vídeo naquela época sobre isso e para mim parecia um fracasso. Nada tinha sido alcançado. Mas ao que parece, houve sim algum tipo de entendimento. Agora, o que eu acho que aconteceu é que o Trump concordou que a Ucrânia não seria membro da OTAN. Esse foi o entendimento verbal que, na minha opinião, deixou o Putin bastante animado.
Outras questões. Foi isso que a gente ouviu do Lavrov sobre a questão territorial. O Putin queria 4 províncias mais, a Crimeia, do jeito que ele anunciou em junho de 2024. E aí, segundo o que foi dito por outras pessoas, o Trump respondeu que isso era demais. Perguntou se não dava para chegar a um meio termo. E ao que parece, o Putin disse que se realmente houvesse uma trégua e a assinatura de um tratado, ele, Putin, aceitaria deixar a Zaporíжia congelada na linha de contato. Isso foi um grande assunto, porque na época muita gente começou a dizer: mas Zaporíжia já faz parte da Federação Russa, não dá para simplesmente abrir mão disso. E a minha resposta para isso é que isso poderia ter sido possível se, em setembro de 2025, um tratado tivesse sido assinado. 2025, there would be a treaty signed. And the treaty means demilitarization. E o tratado significa desmilitarização. Isso quer dizer que a Rússia insistiria no número de tropas que foi acordado em Istambul em 2022, ou seja, 80 mil soldados. Esse é o status de neutralidade. Putin repetiu isso muitas e muitas vezes. E também haveria a restauração dos falantes de língua russa na Ucrânia, haveria a restauração da Igreja Ortodoxa na Ucrânia e várias outras disposições que seriam definidas no tratado. Agora, o que aconteceu? Eu não acho que ele tenha sido enganado. Não acho que o Putin tenha sido enganado. Acho que o Trump pretendia implementar isso, mas não conseguiu. Esse é o problema com o Trump. O Trump não é um agente livre. Trump is not a free agent. He has a very, very slim majority. Ele tem uma maioria muito apertada no Congresso, só alguns votos. Além disso, dentro do Partido Republicano, tem muita gente que odeia a Rússia. Tem vários, inclusive o Rubio. Se quiserem, eu recomendo que os ouvintes abram o Google e vejam o que o Rubio já disse sobre a Rússia. Ele fez todo tipo de insulto ao Putin. Nem quero repetir aqui. Então ele é um desses que odeiam a Rússia. Além de odiar Cuba, os comunistas e o Irã também. Sim, ele odeia o Irã. Ele é movido pelo ódio. É um falcão, um direitista convicto. E nem vou falar do Lindsey Graham e de tantos outros republicanos que são fortemente pró-OTAN. Eles não querem apoiar esse confronto com a OTAN, nem a agenda do América em primeiro lugar. Mas o Trump precisa deles. Ele não pode fazer nada a respeito. Ele precisa de cada voto dentro do Partido Republicano. He needs every vote in the Republican Party. And what he has been doing in the fall is... E o que ele tem feito nesse outono é um jogo de gato e rato. Um dia ele dizia: estou tão irritado com Putin. Talvez eu aumente as sanções. Talvez eu envie mísseis Tomahawk. Assim que ele falou isso, o Putin ligou para ele e disse: se você fizer isso, vamos romper todas as relações com os Estados Unidos. E o Trump ficou quieto. Nunca mais tocou nesse assunto. Então, no fim das contas, o ponto principal do meu argumento é que o Trump não enganou o Putin. Ele simplesmente não conseguiu levar isso adiante. E agora estamos no mesmo ponto. Ele enfrenta uma oposição enorme, de todos os lados possíveis. Dos democratas, dos pacifistas, dos que criticam Israel, dos que acham que ele traiu o lema América em primeiro lugar. Ele está basicamente completamente cercado por oposição, tanto da esquerda quanto da direita. Surrounded by opposition on left and right, and he cannot antagonize any... E ele não pode antagonizar nenhum voto dentro do Partido Republicano. E é por isso que agora ele está de novo fazendo o papel de durão. Tipo, eu vou dizer pro Vladimir: não faça isso, Vladimir, não faça isso. Esse é o papel favorito dele, o que ele adora interpretar, assim como fez com o Irã. Ele faz isso o tempo todo. Eu quero que eles façam isso, e eles vão fazer porque eu mandei. Isso é uma tolice. Às vezes ele parece até pior que o Zelensky, porque simplesmente não é apropriado que o presidente dos Estados Unidos desça a esse nível de ameaças vazias, como se fosse algum tipo de imperador do mundo. Isso não é atitude de presidente. Ele se rebaixa agindo de forma tão infantil. Então essa é a explicação simples. Ele tinha essa intenção, e talvez ainda tenha. Mas o momento não é o certo. Se algum dia vai ser o momento certo, a gente não sabe.
Dr. Brovkin, talvez a última pergunta. Como a Rússia vai responder ao aumento dos ataques com drones? Porque, veja, a gente já ouve que, ontem foram lançados 600, 700 drones contra o país e sabemos que daqui a uma semana isso pode chegar a 1.500. Então pode crescer de forma exponencial. Como o senhor espera que a Rússia adapte suas táticas e sua estratégia militar para responder à situação que está evoluindo hoje no campo de batalha? E também às crescentes capacidades dos países ocidentais de produzir mais drones e fornecer esses drones à Ucrânia para depois lançá-los e atingir alvos em território russo. Certo, essa é uma ótima pergunta. E aqui vai a resposta que eu tenho ouvido de várias fontes, uma delas inclusive hoje mesmo. O que dizem é o seguinte: existem vários tipos de resposta. A primeira é que os russos estão trabalhando muito intensamente para garantir, como eles mesmos dizem, que estão tapando os buracos no sistema de defesa aérea da Rússia. Isso quer dizer que o sistema de defesa aérea russo foi projetado para resistir a ataques com mísseis. E provavelmente é um dos melhores do mundo. Se houver mísseis voando, a maioria vai ser interceptada. Eu já dei esse exemplo antes, mas vou repetir agora. Quando houve o ataque a Voronezh, cerca de uma semana atrás, os ucranianos lançaram 6 Storm Shadows. 6. E desses, 5 foram destruídos antes mesmo de chegarem a Voronezh, e o 6º foi atingido, mas acabou caindo no telhado dessa empresa. É uma fábrica sensível que produz semicondutores para os mísseis Iskander. Então era um grande alvo para eles, e decidiram gastar 6 desses mísseis. Agora todos foram abatidos, e um deles danificou o prédio. Nenhum dano à produção, nenhum. Isso mostra como os russos estão se saindo bem na defesa contra mísseis. Em relação aos drones, como eu disse, ontem 700 foram lançados contra Moscou, quer dizer, contra a Rússia, e só 2 ou 3 conseguiram passar. Então, eles estão conseguindo, mas há todo um programa em andamento em que os russos estão trabalhando sem parar. E existem muitas soluções locais e também soluções mais amplas. And there are many local solutions and the overall solutions. The overall solution is the gaps, as I said, the local solutions. A solução geral são as lacunas, como eu disse. A solução local é que cada fábrica, cada empresa sensível ou depósito vai ter um grupo móvel formado por civis, basicamente atuando como guardas, de plantão o tempo todo nessas equipes. Eles ficariam monitorando os objetos voadores que se aproximam e prontos para derrubá-los com vários tipos de armas locais baratas, como metralhadoras automáticas ou metralhadoras de grande calibre, aquelas que eram usadas na Segunda Guerra Mundial contra aviões. Esse tipo de arma, que dispara centenas até milhares de balas, cobrindo o céu inteiro de tiros, para que nenhum desses pequenos objetos voadores, como digamos aviõezinhos de brinquedo, consiga passar. E a próxima coisa que os russos estão fazendo, e que na verdade já começaram a fazer, é um bombardeio pesado na área próxima à linha de contato, ou seja, a linha de frente, a cerca de 100, 150 quilômetros. Eles estão destruindo tudo por lá, todos os postos de gasolina, todas as instalações que poderiam ser usadas para lançar aqueles drones. O objetivo disso é empurrar os locais de onde os ucranianos lançam os drones mais para oeste. E o que isso significa? Significa que os radares e localizadores russos ganham mais tempo para identificá-los. E como não são mísseis hipersônicos, eles ficam voando por horas. Voam bem devagar. Eles têm esses pequenos motores elétricos, e quanto mais tempo eles voam, mais combustível precisam ter. E por causa disso, quanto mais energia precisam, menos carga conseguem levar. Em outras palavras, quanto mais se afastam das fronteiras ou da linha de contato, menos potente é a carga que conseguem transportar. E claro, isso também é uma das formas de combater esses drones. A terceira coisa, e eu li sobre isso há apenas alguns dias, é que os russos querem produzir mais do que os ucranianos e os europeus. Eles planejam fabricar 15 mil drones por dia, drones russos. Ou seja, querem superar os outros, tanto na produção
quanto no desempenho. E tem uma ideia que ainda não foi colocada em prática, mas que eu sempre achei que seria minha ideia. Só que eu ouvi falar dela há poucos dias, vinda de um dos especialistas militares russos. E ele disse, e eu posso repetir, ele realmente disse isso, que o que a Rússia precisa fazer é destruir todas as pontes ao longo do rio Dnieper. Dizem que é um rio enorme, que corta a Ucrânia em duas metades. Além disso, ele faz uma curva para o oeste em direção a Kiev. E, na verdade, o Dnieper passa bem no meio de Kiev. Por isso, não seria preciso fazer um esforço enorme para tentar atravessar o rio, o que é bem difícil hoje em dia, com drones, satélites e todo tipo de alerta. Isso não pode continuar assim. Se todas essas pontes forem destruídas, vai ser muito, muito difícil abastecer o exército ucraniano no Donbass, em Zaporizhia e em Kharkov. E por fim, tem uma última questão. Algo que já foi proposto, mas ainda não foi feito, embora tenham tentado. Existem várias pontes e túneis que ligam a Polônia e a Romênia, e agora também a Hungria. Até pouco tempo atrás, a Hungria não era usada, mas talvez agora esteja sendo. Bom, a proposta é simplesmente explodir essas pontes. Fazer com que nenhum tipo de embarcação consiga entrar em Odessa ou em qualquer porto do Mar Negro. E depois interromper toda a comunicação, para que nenhum drone possa ser entregue. Eles podem produzir centenas de milhares de drones na Grã-Bretanha. Pois bem, que fiquem lá, porque esses drones precisam ser enviados para a Ucrânia, e da região de Lviv, eles têm que seguir para a região de Kharkiv. E isso só pode ser feito por caminhões ou trens. A ideia agora é explodir cada um deles, para que nada se mova. Esse é o tipo de medida que eu ouço sendo discutida nos canais militares russos por analistas e outras pessoas. E deixa eu deixar claro, tudo isso é informação pública. Eu não estou revelando nenhum segredo militar. É algo que está circulando, que as pessoas estão comentando. Dr. Brovkin, é sempre ótimo ouvir suas ideias e contar com a sua experiência. Muito obrigado por essa conversa tão interessante e por nos ajudar a entender melhor os acontecimentos mais recentes. Agradeço muito pelo seu tempo e espero tê-lo de volta no programa em breve. Muito obrigado, Lena. É sempre um prazer. Obrigado mesmo. Thank you.